Então, boa noite a todos. Nós vamos iniciar hoje a nossa aula. Vamos falar hoje de um tema dos mais importantes, tá? E que muitas vezes passa batido nas graduações, tá? Nós vamos falar hoje propriamente sobre controle de constitucionalidade. Pessoal, vocês têm ideia o que é o controle de constitucionalidade? Alguém tem alguma noção por que eu faço, né? Por que eu tenho que ter esse controle de constitucionalidade? Alguém? Bom, eu acredito que seria para não acontecer, por exemplo, de um prefeito ou, de repente, de quem legisla a parte do Estado, algo assim, fazer, quero fazer tal coisa e não estou nem aí se está contra a Constituição. Ou, né, seria mais para controlar, ao meu ver, seria para controlar realmente essa parte e não deixar que, por exemplo, existam leis que vão contra a norma maior, que seria a Constituição, né? Perfeito. Quem falou? Laísa. Muito bom. Então, quando eu indago a questão do controle de constitucionalidade, é justamente porque eu reconheço que a Constituição ela tem uma supremacia, né? Então, quando vocês estudaram isso lá, hierarquia das normas, norma fundamental de Hans Kelsen, tudo aquilo lá que vocês estudaram no início do curso, ele se consolida aqui, né, de uma certa forma, no controle de constitucionalidade. Então, eu baseado nisso, como eu quero preservar a minha Constituição, né, no caso a Constituição Federal de 88, como a lei suprema, que dá toda a validação do nosso sistema normativo ao Estado brasileiro, eu preciso exercer esse controle de constitucionalidade. Tá? Então, na verdade, esse controle de constitucionalidade, que todo mundo acha, nossa, que assunto difícil, nada mais é do que a verificação da compatibilidade de uma norma em face da Constituição Federal. Tá? Então, norma aqui no sentido amplo, né? Então, nós temos diversas normas, né? leis complementares, leis ordinárias, nós temos diversos dispositivos legais que eles são produzidos, né? Diariamente a gente tem novas leis sendo produzidas, mas diante disso eu preciso que essa lei ela esteja de acordo com o meu sistema normativo, tá? E para isso que eu exerço esse controle de constitucionalidade. Porque se essa norma inferior, né, à Constituição, ela tiver dispositivos contrários à Constituição, né, eu terei um problema de inconstitucionalidade, né? Já se essa norma ela for de acordo com a Constituição, eu direi que essa norma é constitucional, né? E segue dentro do ordenamento, tá? Então, assim, a ideia principal é que a gente preserve a força da Constituição. Porque se aqui, igual ela comentou, se você começa a ter umas leis inferiores, fugindo totalmente do que a Constituição definiu na sua origem, nós teremos problemas seríssimos, né? Então, a primeira questão objetiva, né, é no sentido do que o que está escrito na Constituição tem que prevalecer, e ponto final, né? Então, vamos imaginar que a gente pega um deputado federal lá e o camarada propõe uma lei ordinária estabelecendo a pena de morte. Tá? É visivelmente inconstitucional. Tá? Mas isso a gente vai ver que tem um caminho próprio para que se declare que essa lei é inconstitucional. Tá? Então, assim, como na Constituição já está dizendo que não vai se admitir a pena de morte, né? Só existe a pena de morte em caso de guerra declarada, né? Não é o caso do Brasil, tá? Então, qualquer projeto de lei, né, seja uma lei de qualquer hierarquia, ela será inconstitucional se ela tiver uma matéria totalmente contrária à Constituição. Tá?
Seguindo aqui, a incumbência no nosso sistema normativo, ela é típica jurisdicional, né? Então, a gente tem a questão, em outros países, com uma atuação mais forte do executivo, do legislativo, mas no Brasil, o que prevalece vai ser sempre o poder judiciário, porque o nosso constituinte, ele escolheu o poder judiciário para realizar esse controle efetivamente, tá? Então, quem diz o direito no Brasil é o poder judiciário, né? Nós temos outras modalidades mistas de controle em outros países, mas no Brasil se entendeu que o melhor a fazer era realmente eu ficar focado na questão do judiciário. Beleza, pessoal? Até aqui, algum questionamento? Podemos seguir? Sim. Vamos lá. Então... Ô, professor. Oi. Tem, claro que é só um exemplo, né? Então, é como se fosse as comissões, que nem aqui na Câmara de Grambeí, até eu era presidente da Comissão de Justiça e Redação, na Assembleia CCJ. Uhum. Então, é mais ou menos isso, para que veja a legalidade dessas leis. Nós na frente, nós vamos ver, né, que tem uma divisão do controle preventivo, tá? Só adiantando o que estão perguntando, né, na verdade, assim, as comissões de Constituição e Justiça, né, dentro da Câmara Federal, né, do Senado, né, no âmbito do Congresso Nacional, elas vão realizar um controle chamado de controle preventivo da constitucionalidade, né? Da mesma forma, né, no âmbito municipal vai ter isso, né? Então, no processo de elaboração da lei, o controle preventivo se dá fortemente pelo legislativo, em que pese que eu coloco lá o projeto de lei e essa comissão vai analisar se ali não há dispositivos inconstitucionais. Porque se você detectar já ali na comissão que há algum dispositivo inconstitucional, você já vai ter a possibilidade de ali vetar esse dispositivo, né? Porque isso futuramente vai ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, enfim, né? Então, esse controle preventivo ele é exercido fortemente pelo Poder Legislativo durante o processo da elaboração da própria norma. Respondi? Sim. Beleza. Então, pessoal, nós temos que pensar a Constituição, né, nessa forma de supremacia, né, como lei suprema, tá? E nós vamos ter essa supremacia dividida em dois objetos. A doutrina vai me falar que eu tenho a supremacia material e a supremacia formal. Pois bem, o que é a supremacia material? A supremacia material da Constituição é a análise do conteúdo, a análise do tema, né? Aquele assunto que está já positivado, está lá no meu texto inicial da Constituição. Tá? Então, assim, existe um mecanismo mnemônico para vocês saberem o que é um conteúdo material, né? Então, vamos lembrar da palavra DOI, D-O-E, DOI. Tá? Então, DOI é o seguinte, é conteúdo material da minha Constituição. DOI, direitos e garantias fundamentais, tá? O de organização do Estado e E de estruturação dos poderes. Então, o DOI é esses três aspectos, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e estruturação dos poderes. Esses assuntos, eles são de supremacia material, porque eles estão lá detalhados na Constituição, tá? Então, são temas materialmente constitucionais, tá? Então, quando há um ataque a algum desses fundamentos principais, eu vou falar que está sendo discutido a análise do conteúdo do tema, né, da matéria. Então, são assuntos que a Constituição regulou e que não pode vir
a serem modificados, né? Então, eu tenho lá já estabelecidos, né? Quando eu tenho lá, vamos lembrar lá do poder constituinte originário. Quando eu fiz esse poder constituinte originário, eu poderia fazer como eu quisesse, mas uma vez que eu defini os direitos e garantias fundamentais, né? Nossas cláusulas pétreas, organização do Estado, tá? Estruturação dos poderes. Então, uma vez que eu coloquei lá como constituinte originário que eu tenho um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário, eu não posso agora, né, vir com emenda constitucional, né, querendo modificar isso que foi estabelecido lá na minha Constituição originária. Tá? Então, a supremacia material é enfoque desses 3 assuntos que eu falei. Então, vamos lembrar dessa palavrinha DOI, que é um mecanismo de vocês decorarem. DOI, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e estruturação dos poderes. Beleza? Aqui, na sequência, nós vamos ter a subdivisão da supremacia formal. Né? Então, a supremacia formal, ela nada mais é do que aquela minha receita de bolo. Né? Então, ela tem os aspectos formais. Né? Quando vocês pegam lá uma receita de bolo, lá, vai dizer lá 3 ovos, uma xícara de trigo, uma pitada de sal, né? Tem todos aqueles ingredientes. Da mesma forma que a supremacia formal está justamente me dizendo quais são os caminhos para dizer que uma norma, né, é constitucional. Enfim, a própria emenda constitucional, ela é objeto de ser averiguado se há algum vício de formalidade. Tá? Então, por exemplo, nós vimos lá que a Constituição é rígida, né? Já falamos exaustivamente por que a nossa Constituição é rígida, porque ela exige aquele quórum, 2 votações em cada casa, 3/5 dos votos, enfim. Tá? Então, isso é formalidade. A formalidade é você atender exatamente a forma que o processo legislativo lhe impõe. Tá? Nós vamos ter a forma de aprovar uma lei. Nós vamos ter uma prova, um outro quórum para aprovar uma lei complementar. Vamos ter um quórum para uma lei ordinária. Né? E vamos ter, evidentemente, né, esse quórum privilegiado, né, especial para a emenda constitucional. Então, assim, quando você tem a Constituição, você tem estabelecido ali todo o processo legislativo. Ali te define exatamente como que será feito cada um desses aspectos. Tá? E lembrar sempre que a rigidez, né, ela se dá pela alteração ser mais rígida. Embora a gente veja que nós estamos na emenda constitucional 105, né, nos dá uma ideia de banalização, né? Eu, particularmente, acho que teve muitas emendas constitucionais, né, mais do que deveria, né? Porque, em tese, quando você fez uma Constituição lá em 88, não era para ela ser, assim, banalizada, suas modificações. E a gente vê muitas modificações ali que não eram necessárias, né? Bastava uma simples interpretação na aplicação dos dispositivos constitucionais. Até aqui, alguma dúvida ou questionamento? Tranquilo, Professor. Oi. Professor, o senhor vai disponibilizar algum material acerca do tema no AVA? Sim. Em breve. Para a gente poder acompanhar as aulas? Em breve. Então, tá bom. Obrigada. Ok. Professor, você poderia sintetizar de uma forma simples essa questão da supremacia formal? É só a mesma questão de respeitar os requisitos? Vamos lá. A diferença... Eu acho que Oi. é o caminho, é a forma como os processos devem seguir dentro do... A regrinha, né? É igual você Do âmbito constitucional. Vamos fazer uma analogia aqui. Supremacia material, né? Vamos imaginar um bolo de chocolate pronto, né? Ali é o conteúdo material, né? O bolo está pronto.
A supremacia formal é se eu seguir a receita certa, né? Então, se eu pus a quantidade de trigo, de açúcar, tudo aquilo que estava na receita, né? Então, a supremacia formal, ela me estabelece, né, lá na Constituição, né, o quórum, como que se dá a aprovação, quantas votações, em qual casa, qual que é a sequência, tem que passar por tais comissões, tá? Então, a supremacia formal é a receita do bolo. E a supremacia material é o bolo propriamente feito, né? Beleza? Entendi, obrigada. Acho que fica mais fácil assim a gente fazer uma analogia com coisas do cotidiano, né? Embora ninguém mais faça bolo, né? Todo mundo compra hoje pronto na padaria, que dá menos serviço. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Então, a edição da Constituição, né, se dá, né, como a gente já viu, através das emendas constitucionais, né? Essas emendas constitucionais, elas decorrem do quê? Do poder constituinte, né? Que em primeira análise, o que é o poder constituinte? É o próprio poder do povo, né? Que foi delegado lá. Então, quando eu faço uma Constituição inicial, eu tenho o poder constituinte originário, né? E as emendas constitucionais, nós temos o poder constituinte derivado, tá? E quando o legislador faz leis, o que eu tenho? Eu não tenho poder constituinte. Então, quando o legislador faz leis, eu tenho o quê? O poder normativo, que é o poder legislativo em si, tá? A gente tem que lembrar também o seguinte, as emendas constitucionais, né, uma vez que entram, são aprovadas, né, depois a PEC, né, ela transforma em emenda constitucional, ela tem a mesma força das normas constitucionais, né? Agora, como que se dá esse controle, né, da constitucionalidade? Será que qualquer norma eu posso ser objeto de controle ou não? Existe alguma norma que vai ficar de fora? Vocês acham que qualquer tipo de norma eu posso analisar aqui como controle de constitucionalidade? Ou eu tenho definido exatamente quais normas são constitucionais, são objetos de controle constitucional? Vamos lá, pessoal. Manifestem-se. Eu acredito que todas, porque nada pode ir ao desencontro da Constituição. Pode complementar, mas não entrar em confronto, né? Certo. Vocês conseguem abrir a Eu Constituição? acredito que... Oi? Eu vou pedir que... Posso só fazer uma observação, professor? Pode? Assim, não sei se está correto, né? Mas tem a questão da inconstitucionalidade formal, se não me engano, que é quando você está construindo a lei, né? E ele pode estar, no caso, ilegal desde a parte da construção, como posso dizer assim, da lei. Essa parte entraria, por exemplo, as normas constitucionais, elas poderiam ser, como eu posso dizer, poderiam ser reguladas pelo controle constitucional na fase de criação delas? Teria essa possibilidade? Sim. Sim? Tá. Sim. É o que eu já falei, já hoje a outra menina perguntou, né? Isso se chama o controle preventivo, né? Por isso que eu tenho lá minhas comissões de Constituição e Justiça, para que se analise se aquilo já está de acordo com a Constituição ou não. Porque se tiver um vício ali, eu já posso declarar aquilo inconstitucional e acabou, né, pessoal? Então, por isso que muitas PECs são arquivadas, que vão lá para a Comissão de Constituição e Justiça, né? Vamos imaginar esse caso lá. Eu proponho lá uma proposta, emenda à Constituição, vou propor a pena de morte. É inconstitucional. Eu não posso, com uma emenda constitucional, vamos lembrar lá do núcleo essencial, né? Uma cláusula pétrea, então eu não posso lá extinguir um direito fundamental, tá? Então eu não posso propor a pena de morte. Para mim, colocar a pena de morte no sistema constitucional brasileiro somente se eu conseguir fazer uma nova Constituição. Nessa de 88, nunca vou conseguir colocar a pena de morte. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar aqui.
Então, assim, pessoal, o que ocorre? Eu vou pedir para vocês abrirem lá a Constituição e dar uma olhadinha lá no artigo 59, tá? Se conseguirem abrir aí online, ou vocês abrem ela escrita mesmo, fisicamente, tá? Eu vou ler para vocês aqui. Então, o artigo 59, ele me fala o seguinte, artigo 59 da Constituição Federal. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, inciso 7º, resoluções. Parágrafo único, lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Tá? Então, eu tenho, assim, dentro do controle de constitucionalidade, estabelecido que essas são as normas que decorrem diretamente da Constituição Federal. Então, somente essas aqui é que eu posso exercer controle de constitucionalidade, tá? Então, assim, vamos pensar aqui num exemplo. Nós temos lá no artigo, deixa eu só achar aqui, pessoal. No artigo 84, o inciso 6, artigo 84 da Constituição, tá? O inciso 6 diz o seguinte, artigo 84, caput, compete privativamente ao Presidente da República, inciso 6, dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. A linha A. E a linha B diz extinção, funções ou cargos públicos quando vagos. O que ele está me dizendo aqui, esse artigo 84? Ele está me dizendo o seguinte, que dentro do Poder Executivo Federal, quem define a organização ali de como vai funcionar o Executivo Federal, quais órgãos, quais ministérios vão existir, determinados cargos lá, né? Teve uma reforma administrativa lá, quando, vamos lembrar aqui, coisas recentes. O presidente da República lá, o Bolsonaro assumiu, né? Ele extinguiu alguns ministérios, criou outro, unificou outros. Então, a Constituição me diz que o presidente da República pode fazer isso, né? E isso se dá por meio de um decreto, né? O que eu falo aqui é o decreto autônomo independente, tá? Então, cabe só ao presidente da República fazer esse decreto lá e acabou. Da mesma forma, ele fez recentemente, lá foi feito um levantamento, existe ainda cargos de sapateiro, datilógrafo no Poder Executivo Federal, operador de telex. Então, esses cargos públicos, eles existiam, né, ainda que não ocupados, eles existiam como vagas, né? Então, eu pego lá e vejo qual é a finalidade de eu ter um sapateiro lá no Executivo Federal. Não tem, né, pessoal? Então, operador de telex, datilógrafo, não existem mais essas profissões. Então, a própria Constituição me diz aqui, no artigo 84, inciso 6, que por um decreto do presidente, ele mesmo pode extinguir esses cargos, né? Quando esses cargos não interessarem mais para o Poder Executivo Federal, da mesma forma, né, dispor da organização deles. E daí eu pergunto, este decreto do presidente, cabe um controle de constitucionalidade? Sim ou não? Eu acho que não, porque a Constituição já está dando a sua prerrogativa para ele. Exatamente, tá? Então aqui é uma verdade, é uma exceção, né, ao controle de constitucionalidade, tá? Então aqui eu não vou falar em controle de constitucionalidade, mas eu vou falar de controle de legalidade. Percebem a diferença? Porque eu só posso ter controle de constitucionalidade naqueles incisos previstos lá no artigo 59, tá? Então,
o que é objeto? Então, voltando à minha pergunta inicial lá eu perguntava, todo tipo de norma pode ser, ter o controle de constitucionalidade? Aparentemente, vocês foram no sim, né? Na verdade, a resposta correta é não, tá? Então, nem todas as minhas normas vão ter controle de constitucionalidade. Só vão ter controle de constitucionalidade as que estão expressamente previstas no artigo 59 da Constituição Federal. Ou seja, eu vou ter controle de constitucionalidade diante de uma emenda à Constituição, diante de uma lei complementar, diante de uma lei ordinária, diante de uma lei delegada, diante de uma medida provisória, diante de decretos legislativos e resoluções. Fora isso aqui, né, não estão aqui previstas, eu não vou ter controle de constitucionalidade, mas sim controle de legalidade. Tá? Então, ou eu tenho controle de constitucionalidade, que é as modalidades previstas aqui no artigo 59, ou eu vou ter controle de legalidade para os outros tipos de normas que não estão aqui no artigo 59. Deu para entender, pessoal? Sim? Não? Deu, professor. Deu? Tranquilo. Ninguém com dúvida? Então, beleza. Então, assim, lembrar desse artigo 59, tá? Se não está ali no 59, eu tenho controle de legalidade. Se está no 59, eu tenho controle de constitucionalidade. Tá? Mas qual que é a diferença? A diferença é que esses normativos aqui do 59, eles estão diretamente vinculados à Constituição. Tá? Então, eles têm uma relação direta com a Constituição. Tá? Vamos pensar também aqui, esse decreto aqui do presidente, ele não está mencionado no 59. Então, eu não posso provocar o controle da Constituição em relação a esse decreto. Tá? Mas eu posso controlar ele em relação à legalidade. Acho que deu para entender mais ou menos, né, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alô? Não, nenhuma. Nenhum. Pessoal, acho que vai cair nosso vídeo daqui a pouco. Eu vou ter que fazer um novo login aqui. 7 minutos. Ô, professor, é meio estranho, né? Porque, veja, se você pega uma norma, se você faz o controle da inconstitucionalidade, ela já é ilegal, então o controle da legalidade também, né? Não, mas é que assim, não é assim, a gente separa porque assim, o controle de constitucionalidade são matérias que têm uma vinculação direta à Constituição, entendeu? Aí vamos pensar, sei lá, vamos pensar em justiça desportiva. É razoável eu discutir regra de jogo de futebol, né? Ter um controle de constitucionalidade de regra de futebol, de basquete, sabe? Então, vamos dizer assim, normas menos importantes assim para a vida em sociedade ficariam mais restritas ao controle de legalidade, né? Da mesma forma, se veja a disposição ali do Poder Executivo. É razoável que o presidente assuma lá e defina se ele quer manter 40 ministérios, quer ter 30 ou 120 ministérios, quer transformar um ministério em secretaria, enfim. Parece bem razoável, né, que ele tenha essa certa autonomia dentro do Poder Executivo, né, sem ser objeto de questionamento constitucional, né, porque, afinal, ele foi eleito. Então, em tese, ele foi eleito, né, então ele tem um programa de governo, embora ninguém vota pensando em programa de governo, né, o pessoal nem lê, o pessoal, infelizmente, se identifica com um determinado candidato e vai na onda, né? Porque o correto era todo mundo ler os projetos, né, o programa de governo de cada candidato e escolher o melhor ou menos ruim, né? Na prática, é tudo no emotivo, né? Ou na propaganda, no marketing, enfim. Alguém ia perguntar algo?
Alô? Estão me ouvindo? Não, eu só ia complementar isso mesmo, né, professor? É comum, portarias, decretos municipais, prefeito, ele altera as secretarias dele, às vezes ele faz a fusão de secretarias, Sim. mesmo que a atividade ela é necessária estar dentro da Constituição que seja apresentada à população, por exemplo, a saúde, mas ali ele altera o nome, faz ajustes, às vezes, em secretarias, desde que não tire a finalidade dela, né? Veja bem, Por meio- existem posições, né? Principalmente, né, a questão orçamentária, né? Então tem lá fixações de tantos porcentos o prefeito tem que aplicar em educação básica, tantos em saúde. Isso ele não tem como fugir, né? Esse controle, o próprio Tribunal de Contas vai exercer um controle sobre isso, né? Certamente. Mas essa questão de nomenclatura, né, é livre, né? Tanto é que vocês podem ver, né, lá no Rio Grande do Sul, a gente já falou, né, eles não têm polícia militar, eles têm brigada militar, né? Então, questão de nome é o de menos, né? Eu não diria nem que são formalidades, né? São tradições, às vezes, né? Enfim. Professor, É o tipo de documento emitido pelo órgão que não tem por que ser controlado por controle de constitucionalidade. É uma questão meramente administrativa, né, professor? Sim, dentro da competência do Poder Executivo, o prefeito vai ter também, né, a possibilidade, né, dessas modificações, né? Beleza? Deixa eu só ler aqui. professor, tem uma questão. Ah, Só a título de curiosidade, então, aconteceu umas 3 eleições aqui no município, 3 eleições atrás, né, no município de Carambeí, com relação à definição de eleição, né? Santinho, propaganda e tal. E a legislação federal previa uma coisa e os vereadores aqui votaram proibindo carro de som, santinho, placa, na verdade, indo totalmente desencontro à Constituição Federal, né? Que isso aí é privativo do Congresso, né? Então, o que eles fizeram, aprovaram tudo em 2 sessões, tudo, mas totalmente inconstitucional. Foi derrubar assim no outro dia. O juiz já decretou que... Porque são matérias de competência exclusiva, né? Exatamente. Tá? É igual a lei penal, né? Por que eu não posso estabelecer uma pena maior para um crime de roubo no Paraná do que em São Paulo? Porque a legislação penal é exclusiva da União, né? É diferente dos Estados Unidos, né? A nossa forma federativa, ela é bem mais mitigada que os Estados Unidos, né? Estados Unidos, na verdade, cada estado ele tem uma autonomia enorme, né? Aqui não, né? Tá bem em foco nessa questão da pandemia agora, essa discussão da nossa forma de federação, né? Deixa eu só ver a pergunta aqui do Michel. Então, em razão da matéria, no entanto, se o decreto invadir a esfera reservada à lei, pode estar sujeito ao controle de constitucionalidade. Sim, Michel. Dentro da ideia da constitucionalidade, né, você tem essa hierarquia, né? Você vai ter esse repasse da Constituição, ele desce nas outras leis, mas o decreto ele surge mais como algo que regulamenta a lei, né? Então, por exemplo, nós temos lá uma determinada lei. A lei é feita lá pelo Congresso Nacional. Vamos dizer lá uma lei que torna obrigatório o SUS fornecer um medicamento de custo elevado. Beleza, virou lei. O que ocorre? Depois dessa lei feita no Congresso, né, e sancionada pelo presidente, o presidente ele tem que fazer um decreto, né, decreto do Poder Executivo, regulamentando, dizendo como que vai ser essa entrega, né? Então, vai detalhar como que vai se requerer, a Regional de Saúde vai requerer tal medicamento, né? Então, a lei em si, ela vai gerar decretos abaixo dela, detalhando a lei, porque a lei, ela dá a noção geral, tá? E o decreto, ele vai especificar os detalhes que a lei quis trazer, mas não pôde detalhar no corpo dela. Está encerrando aqui, pessoal. Eu já vou logar novamente.